E vamos ler na palavra de Deus, a qual escreveu o homem de Deus Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 12. Deus é bom. Eu vou pedir a vocês apenas muita reverência, porque se estivéssemos no STF, os juristas aqui presentes sabem do que eu estou falando. Quando os ministros ali adentram aquele ambiente, existe uma reverência muito grande para com aqueles homens, que são homens e mulheres como eu e como você, e ali existe aquela reverência total. Aqui nós não estamos diante dos ministros que decidem a vida de pessoas físicas e jurídicas, melhor dizendo, mas nós estamos diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que pode e que certamente vai mudar a tua história. Então, reverência, por gentileza. Não é proibido conversar, mas lá fora, aqui você tem que adorar e ouvir a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus a partir do versículo 12, capítulo 11. E no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Aí vamos lá para o versículo 20, senhoras e senhores. O texto nos diz assim: e eles, passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. Que texto forte. Tomai assento, por gentileza. Muito forte. Muito forte. Eu pensei até ser assentado ali falando: Deus, essa igreja me lembra a minha igreja quando eu saí aqui do Brasil. Eu quero ministrar uma palavra, Deus, que fale sobre prosperidade. E o Espírito Santo de Deus falou assim: lembra que quando você desobedecia, você nada conseguiu. Portanto, obedeça o que eu te disse. Pregue a palavra sobre a figueira. Glória a Deus. Eu sou obediente a Deus. Aleluia. E quando eu cheguei ali nos Estados Unidos, ainda passando o meu deserto, porque todo mundo, todas as pessoas ao qual Deus vai levantar como líder, ao qual Deus vai levantar e fazer de você um vitorioso, uma vitoriosa, você precisa passar pelo deserto. Ah, mas eu nunca passei. Fique tranquilo. Se você quiser ser mais que vencedor e vencedora, você vai ter que passar e vai passar. Fique tranquilo. Mas quando eu cheguei ali nos Estados Unidos, na Califórnia, ali eu sentei ali no meio fio, eu ainda não falava inglês. Eu estava ali no meu deserto, não sabia para onde ia, onde eu ia ficar, o que iria comer. Apenas sabia que Deus tinha me levado para ali. E ali eu ouvi um hino que vinha de dentro de uma igreja, onde eu assentado eu pude ouvir. Eu não entendia, mas depois o Espírito Santo de Deus traduziu para mim. Aleluia. E o hino dizia assim, preste atenção: I know my Redeemer, He lives. Oh. I know my Redeemer, He lives. Let our creation testify, this life within me cry, I know. Aleluia. My Redeemer, He lives. Aí o Espírito Santo de Deus, Ele traduziu para mim. Aleluia. Aí eu entendi que mesmo chorando, mesmo sem saber para onde ir, mesmo sem saber o que comer, o que vestir, eu entendi que eu não podia desistir, nem retroceder.
Eu sei que o meu Redentor, ele vive. Eu sei, o meu Redentor, ele vive. E as criações testificam que essa vida sem Deus não dá. Eu sei. Meu Deus. O meu Redentor, ele vive. O teu Redentor, ele vive. É por isso que você não pode parar. É por isso que você não pode desistir. Porque o teu Redentor, ele vive. É por isso que o evangelista, ele disse: chega, nós vamos viajar para a Europa, porque o nosso Redentor, ele vive. Glória a Deus. E porque ele vive, Aleluia. você tem que continuar. Glória a Deus. Estou apenas preocupado com o horário, né? Mas eu vou tentar entregar de uma forma muito rápida. Porque também não é fácil ministrar a palavra de Deus diante desses abnegados homens de Deus, mulheres de Deus, profundos conhecedores da palavra de Deus. Mas mesmo sendo pequeno a minha pessoa, mas eu sou um vaso, cheio de falhas, mas um vaso, menor de todos aqui, mas um vaso. Então eu vou obedecer a voz do Espírito Santo. Senhoras e senhores, o texto nos fala sobre preparação para que você consiga atingir a sua ou as suas metas, os seus objetivos. Você precisa estar preparado. Você precisa estar preparado. Eu entendo que aqui em Brasília todos estudam para passar em um concurso, ou pelo menos a maioria, para alcançar uma estabilidade financeira e, consequentemente, outras estabilidades. E para isso, vocês têm o quê? Que estudar, que se preparar, porque se você não se preparar, na hora da prova, outros que estão preparados irão alcançar o êxito e você que não se preparou não. Por isso, eu e você devemos nos preparar se quisermos alcançar as promessas de Deus. Porque Deus, Ele tem promessa para mim. Ele tem promessa para você. Mas de braços cruzados você não vai chegar. Você precisa se preparar. Quando Deus usou um profeta e disse: olha, eu estou vendo você ali, esse adolescente que era a minha pessoa, eu vejo que Deus vai te levar para vários países afora, e através do teu esporte Deus vai te usar, e tu irás derrubar as barreiras de Satanás. E eu creio, eu acreditei, mas eu não me preparei. Eu pensei que apenas o meu talento como jogador de futebol iria fazer eu chegar aonde Deus tinha preparado para mim. De forma que eu fui para vários clubes. Ainda na minha adolescência fui para o Vasco, na época do Bismarck, do Williams. Tem vascaíno aqui? Eu fui para o Vasco e ali eu passei, fiquei um tempo, e depois eu fui mandado embora do Vasco. Hoje eu entendo porque eu não fiquei no Vasco. Glória a Deus, eu olho a tabela assim e vejo, meu Deus. Porque Deus tem sempre o melhor para Deus. Com todo respeito aos vascaínos. De forma que eu não fiquei lá, porque eu não estava preparado da forma que Deus queria que eu estivesse. Eu naquela época, eu era um prepotente, um orgulhoso, egocêntrico. Pensava que o meu talento, ao qual este talento fora Deus que me deu, mas eu pensava que apenas com o meu talento eu poderia chegar e alcançar as promessas de Deus. Mas saiba de uma coisa: talvez lá fora a filosofia seja outra, mas dentro daquilo que Deus projetou para você, você só vai alcançar se você estiver preparado de acordo com a palavra de Deus. E aí eu fui para outros
para o Mengão. Vocês já entenderam o mistério. E quando eu cheguei ali no Flamengo, arrebentei a boca do balão. Pelezinha era o meu apelido. Pá, pá. Aí acabou o treino. Eu falei, já fiquei. Aí o treinador, você é muito bom, mas nós temos um outro camisa 10 aqui que é igual a você, mas nós vamos ficar do que já está aqui. E eu fui mandado embora. Meu Deus. E assim eu fui, Santos. Livramento, né? Não. Eu já ia concordar. É a pastora, tem que concordar, senão ela toma microfone. Meu Deus. Já sei envergonhado. Mas veja bem, e aí eu fui fazendo testes em vários clubes, e todos os clubes que eu passava, eu não ficava no clube. E aí eu me desesperei, peguei um ônibus, sumi por 5 dias. Os meus pais foram atrás de mim, hospitais, delegacia, meus irmãos, e não me encontraram. E nesses 5 dias sumi. Eu falava, Deus, por quê? Se eu tenho promessa de me tornar um atleta profissional, se eu tenho promessa de ir para a Europa, Estados Unidos, enfim, para muitos países, por que não está acontecendo? E o Espírito Santo de Deus falou assim comigo: toda honra, toda glória, todo louvor tem que ser para Deus. Glória a Deus. E aí eu entendi isso. Glória a Deus. Aí eu volto para Brasília. E aí minha vida passa a ser 100% para Deus. Já não importava mais se eu iria me tornar um atleta profissional ou não. Já não importava mais se eu iria para os Estados Unidos, para a Europa ou não. Para mim a única coisa que importava era, através da minha vida, das minhas atitudes, das minhas palavras, dar todo louvor e toda honra e toda glória. De forma que eu comecei a me preparar, senhores e senhoras. Eu fui me preparando para obter aquilo que Deus tinha preparado para mim. Mas como eu não estou aqui esta noite para falar sobre o meu testemunho, aquilo que Deus fez na minha vida, que é muito forte, eu estou apenas usando parte daquilo que Deus fez na minha vida para entender, para fazer com que vocês entendam que vocês precisam se preparar para aquilo que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. A Bíblia vai nos falar que certa vez Jesus Cristo, Ele está com os discípulos, e ali Ele começa a ministrar a palavra que transforma, a palavra que cura, a palavra que levanta, a palavra que muda a história de quem não tem história. E aonde Jesus Cristo ia, as multidões seguiam Jesus Cristo. Por quê? Porque as multidões, as pessoas, assim como nós aqui, elas entendiam que de Jesus Cristo podia sair aquilo que elas estavam procurando encontrar. E de Jesus Cristo elas entendiam que Ele, o Mestre, Ele tinha com certeza algo que iria mudar a história daquelas pessoas. Do outro lado, Jesus Cristo, Ele mesmo, Ele sabia que Ele tinha fruto para saciar a fome daquelas pessoas. Aí vocês vão entender, quando eu disse frutos, este texto que Deus nos deu aqui esta noite. Mas naquele momento em que aquela multidão estava ali, procurando ouvir a voz de Cristo, procurando receber o milagre, de repente Jesus Cristo percebe que aquela multidão estava com fome. Então os discípulos que andavam com Jesus Cristo, um deles diz: ora, mestre, despede a multidão, já é tarde. E Jesus Cristo, Ele fala: não, essa multidão está com fome, nós precisamos
alimentar esta multidão. Porque é interessante, nós seres humanos, todos nós somos egocêntricos. Nós pensamos em nós mesmos, Nós queremos saciar a fome da nossa necessidade, mas nós nunca pensamos no próximo. Eu não posso generalizar, obviamente, mas na maioria das vezes, vocês não, porque são novas criaturas, assim como eu em Cristo Jesus. Mas as pessoas lá fora pensam nelas mesmas. Quando o milagre, o segredo, não está em saciar a sua própria necessidade. O segredo está em saciar a necessidade do próximo. Porque tudo que você planta, você colhe. E Jesus Cristo, ele então observa que tem um menino. E esse menino, ele tem alguns peixes e alguns pães. Aquele menino, ele tinha algo para oferecer. Aquele menino, ele, com aqueles pães e com aqueles peixinhos, entregando para Cristo, Cristo opera um grande milagre. Por quê? Porque aquela multidão, eles encontraram em Cristo algo que eles precisavam. Agora eu quero me transferir para o texto, que aqui eu vou começar a trazer em breves minutos aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós. Senhoras e senhores, o texto que nós lemos nos fala que Jesus Cristo, ele está andando com os discípulos, e o texto nos relata que Jesus Cristo teve fome. Essa igreja presta atenção mesmo. Eu gostei, porque tem que estar atento. Jesus Cristo teve fome. E quando Jesus Cristo teve fome, ele observou que existia uma figueira. E quando ele vê aquela figueira, eu penso, isso é pensamento de pastores, de pregadores. Naquela figueira tem figo. Naquela figueira tem um fruto. Portanto, eu vou até aquela figueira, vou arrancar um figo e vou saciar a minha fome. A Bíblia vai nos falar que Jesus Cristo chega naquela figueira, e quando ele começa a procurar o figo naquela figueira, preste bem atenção, senhoras e senhores, ele então vai procurando o figo, e ele só encontra folha. Põe a mão no outro lado, mas só encontra folha. Põe a mão mais atrás ainda, mas só tem folha. Ele fala, eu vou tentar então aqui por baixo, mas só tem folha. Procura em cima daquela árvore, só tem folha. Mas o que Jesus Cristo estava procurando era o figo. Ele queria encontrar algo, ou seja, um fruto que viesse saciar a fome dele. Por onde eu tenho passado, infelizmente, Brasil, Alemanha, Japão, Grécia, Itália, Espanha, Estados Unidos, Coreia, enfim, pelo mundo afora, eu tenho visto pastores, levitas, homens que se intitulam, mulheres que se intitulam servos e servas do Deus vivo. Mas o que está acontecendo, preste bem atenção, uma grande realidade, é que lá fora existe um monte de pessoas famintas, precisando apenas de um filho, apenas de um fruto para saciar a fome, quem sabe, da prostituição, a fome da mentira, a fome da perda de um marido, a fome, quem sabe, da perda da esposa, a fome, quem sabe, da perda de um filho para as drogas, ou de uma filha, a fome de uma família totalmente destruída. E elas têm procurado nesses homens e nessas mulheres que pregam, que louvam, que se intitulam servos e servas do Deus vivo. E quando essas pessoas famintas, necessitadas, olham para essas pessoas
Elas veem nessas pessoas uma árvore e tudo que elas querem é encontrar nestas árvores um fruto. Mas quando elas começam a procurar, só encontram folhas, 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 folhas. E folhas não vai saciar a fome de ninguém. O que essas pessoas lá fora precisam encontrar na minha pessoa, na pessoa de cada um de vocês, são frutos. Meu Deus. Frutos. Meu Deus. Termo bonito não vai saciar a fome de ninguém. Gravata bonita não vai saciar a fome de ninguém. Pregar de uma maneira eloquente não vai saciar a fome de ninguém. Cantar com cordas vocálicas belíssimas não vai saciar a fome de ninguém. Ser poliglota não vai saciar a fome de ninguém. É verdade. Ser cientista político não vai saciar a fome de ninguém. Ser advogado não vai saciar a fome de ninguém. Porque eu começo falando comigo. O que vai saciar a fome das pessoas lá fora é se essas pessoas lá fora encontrarem em mim e em você um fruto. Porque folha não vai saciar a fome dessas pessoas. A Bíblia vai nos dizer que Jesus Cristo, obviamente que ele sabia que não era tempo de fé. E aí a introdução da minha fala diz para mim e para você: nós não somos como a figueira ou como uma planta que há tempo para Jesus, aleluia. eu e você temos que estar preparados no inverno, no verão, no outono, na primavera, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, aqui dentro na igreja, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, lá fora, de carro, de ônibus, andando. Você tem que estar preparado para dar frutos. Fala, fala que eu te escuto, Espírito Santo. Porque você pode dizer, porque nós somos experts em dar desculpas. Mas eu não estava preparado. Jesus. Em inglês, as pessoas que falam inglês aqui é so what? E daí? Você tem que estar preparado. Glória a Deus. Você tem que estar preparado. Porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Mestre irá te chamar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem muitas pessoas aí fora precisando de um fruto. A pergunta é: estou abreviando devido tempo. Tu tens fruto? Ou só tem folha? É, Deus, aleluia. O texto vai nos dizer que Jesus Cristo encontrou só folhas. Escute bem, é forte, mas eu preciso passar. O texto vai nos dizer que pela manhã, manhã significa começo, início, princípio. Todos nós que estamos aqui esta noite, goste você ou não, eu não estou nem aí. Estou falando a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós que estamos aqui esta noite, todos, o Espírito Santo de Deus manda eu dizer: se a partir de hoje, que é um novo começo na tua vida, se não deres fruto, Meu Pai. vai secar, Eita, Jesus. Ajuda-nos. vai morrer. Que isso,
pastor? É Bíblia. É a palavra de Deus. Eu sou apenas um vaso transmitindo aquilo que Deus disse para eu transmitir hoje. Glória a Deus. Mas eu louvo a Deus que eu posso, como profeta, pela misericórdia de Deus, ver pessoas aqui que são árvores frutíferas. Aleluia. E a árvore frutífera, ela sacia a fome dos necessitados lá fora. Enquanto isso, o Rei dos Reis sacia os teus sonhos, as tuas necessidades, tudo aquilo que você está buscando. Basta apenas você ter fruto. Glória a Deus. Glória a Deus. Holy, are you Lord God? Jesus. Almighty, Lord is the Lamb.